Humberto Eco. O nome da rosa. 2. Pesos enormes e veículos que permitam viajar pelo fundo do mar. Quando lhe perguntei onde estavam essas máquinas, disse-me que já tinham sido feitas na antiguidade, e algumas até nos nossos tempos, exceto o instrumento para voar, que não vi, nem conheci quem o tivesse visto, mas conheço um sábio que o imaginou. E podem fazer-se pontes que transpõem os rios sem colunas ou outro meio de sustentação e outras máquinas inauditas. Mas não deves preocupar-te se ainda não existem, porque isso não quer dizer que não venham a existir. E eu digo-te que Deus quer que existam, e de certo estão já na sua mente, embora o meu amigo Diocan negue que as ideias existam desse modo, e não porque possamos decidir da natureza divina, mas precisamente porque não podemos pôr-lhe limite algum. Não foi esta a única proposição contraditória que lhe ouvi enunciar, mas mesmo agora, que sou velho e mais sábio do que então, não consegui compreender como podia ele ter tanta confiança no seu amigo Diocan e jurar ao mesmo tempo pelas palavras de Bacon, como era costume fazer. É porém verdade que aqueles eram tempos obscuros em que um homem sábio tinha de pensar coisas contraditórias entre si. Eis que disse sobre Frade Guilherme coisas talvez insensatas, como para recolher desde o início as impressões desconexas que então tive. Quem ele foi e o que fazia, meu bom leitor, poderás talvez deduzi-lo melhor das ações que operou nos dias que passamos na abadia. Não te prometi um desenho completo, mas sim um elenco de fatos, isso sim admiráveis e terríveis. Assim, conhecendo dia a dia o meu mestre, e passando as longas horas de marcha em infindáveis conversas de que, se for o caso, falarei pouco a pouco, chegamos às faldas do monte sobre o qual se erguia a abadia. E é tempo, como nós então fizemos, que dela se aproxime o meu relato, e oxalá que a minha mão não trema ao preparar-me para dizer quanto depois aconteceu. Primeiro dia prima onde se chega aos pés da abadesa Guilherme dá a prova de grande agudeza. Era uma bela manhã de fim de novembro. De noite tinha nevado um pouco, mas a fresca camada que cobria o terreno não era superior a 3 dedos. Às escuras, logo depois de laudas, tínhamos ouvido missa numa aldeia do vale. Depois tínhamos nos posto a caminho para as montanhas. Ao despontar o sol, como trepávamos pelo carreiro íngreme que serpenteava em torno do monte, vi a abadia. Não me espantaram as muralhas que a cingiam por todos os lados, semelhantes a outras que vi em todo o mundo cristão, mas a mole daquilo que depois soube que era o edifício. Esta era uma construção octogonal que à distância parecia um tetrágono, figura perfeitíssima que exprime a solidez e a inexpugnabilidade da cidade de Deus, cujos lados meridionais se erguiam no planalto da abadia, enquanto os setentrionais pareciam crescer das próprias faldas do monte, nas quais se encaixavam a pique. Digo que em certos pontos, de baixo, parecia que a rocha se prolongava para o céu, sem solução de tons nem de matéria, e se tornava a certa altura um maciço torreão, obra de gigantes que tivessem grande familiaridade com a terra e com o céu. 3 ordens de janelas diziam o ritmo ternário da sua elevação, de modo que aquilo que era fisicamente quadrado sobre a terra era espiritualmente triangular no céu. Ao aproximarmos-nos mais, percebia-se que a forma quadrangular gerava, em cada um dos seus ângulos, um torreão heptagonal, cujos 5 lados se adiantavam para o exterior, 4 portanto dos 8 lados do octógono maior, gerando 4 heptágonos menores, que do exterior se manifestavam como pentágonos. E não há quem não veja a admirável concórdia de tantos números santos, revelando cada um sutilíssimo sentido espiritual. 8 o número da perfeição de todo o tetrágono, 4 o número dos evangelhos, 5 o número das zonas do mundo, 7 o número dos dons do Espírito Santo. Pela mole e pela forma, o edifício apareceu-me como mais tarde havia de ver no sul da península italiana Castel Urbino ou Castel dal Monte, mas pela sua posição inacessível era mais terrível do que aqueles e capaz de produzir temor no viajante que dele se aproximasse pouco a pouco. E por sorte que, sendo uma límpida manhã de inverno, a construção não me apareceu tal como se vê nos dias de tempestade. Então direi no entanto que ela sugeria sentimentos de jovialidade. Eu senti medo e uma vaga inquietação. Deus sabe que não eram fantasmas do meu espírito imaturo e que retamente interpretava indubitáveis presságios inscritos na pedra, desde o dia em que os gigantes aí puseram a mão e antes que a ingênua vontade dos monges ousasse consagrá-la à custódia da palavra divina. Enquanto os nossos machos trepavam pela última curva da montanha, lá onde o caminho principal se ramificava em trível, gerando 2 carreiros laterais,
O meu mestre parou por algum tempo, olhando em torno os lados da estrada, a estrada, e acima da estrada, onde uma série de pinheiros sempre verdes formava por um breve espaço um teto natural, alvo de neve. Rica abadia, disse. O abade gosta de parecer bem nas ocasiões públicas. Habituado como estava a ouvi-lo fazer as mais singulares afirmações, não interroguei. Até porque, depois de outro troço de estrada, ouvimos ruídos, e numa curva apareceu um grupo agitado de monges e de servos. Um deles, quando nos viu, veio ao nosso encontro com grande urbanidade. Bem-vindo, senhor, disse, e não vos admireis se imagino quem sois, porque fomos número advertidos da vossa visita. Eu sou Remígio de Varagine, o despenseiro do mosteiro. E se vós sois, como creio, frade Guilherme de Bascavila, o abade deve ser avisado. Tu, ordenou voltando-se para uma da comitiva, soube avisar que o nosso visitante está prestes a entrar na cerca. Agradeço-vos, senhor despenseiro, respondeu cordialmente o meu mestre, e tanto mais aprecio a vossa cortesia quanto para me saudar haveis interrompido a perseguição. Mas não temais, o cavalo passou por aqui e dirigiu-se para o carreiro da direita. Não poderá ir muito longe, porque chegando ao depósito de estrume tem de parar. É demasiado inteligente para se lançar pelo terreno íngreme. Quando o haveis visto? Perguntou o despenseiro. Não o vimos de modo nenhum. Não é verdade, Adso, disse Guilherme, voltando-se para mim com ar divertido. Mas se procurais Brunello, o animal não pode estar senão além onde eu disse. O despenseiro hesitou. Fitou Guilherme, depois o caminho e por fim perguntou. Brunello? Como sabeis? Vamos, disse Guilherme. É evidente que andais à procura de Brunello, o cavalo preferido do abade, o melhor galopador da vossa estrebaria, de pelo negro, 5 pés de altura, cauda majestosa, casco pequeno e redondo mas de galope bastante regular, cabeça miúda, orelhas finas mas olhos grandes. Foi para a direita, digo-vos, e apressai-vos. Em todo caso, o despenseiro teve um momento de hesitação, depois fez um sinal aos seus e lançou-se pelo caminho da direita, enquanto os nossos machos voltavam a subir. Quando estava para interrogar Guilherme, porque me roe a curiosidade, ele fez-me sinal para esperar. De fato, poucos minutos depois ouvimos gritos de júbilo, e na curva do caminho reapareceram monges e servos trazendo o cavalo pelo freio. Passaram ao nosso lado, continuando a olhar-nos algo atônitos, e precederam-nos em direção à abadia. Creio mesmo que Guilherme afrouxava o passo à sua cavalgadura para lhes permitir contar quanto tinha acontecido. De fato tinha tido ocasião de me aperceber que o meu mestre, em tudo e por tudo homem de altíssima virtude, cedia ao vício da vaidade quando se tratava de dar prova da sua agudeza. Tendo já apreciado seus dotes de fino diplomata, compreendi que queria chegar à Mera precedido por uma sólida fama de homem sapiente. E agora dizei-me, por fim não soube conter-me, como fizeste para saber? Meu bom Adso, disse o mestre, em toda a viagem te tenho ensinado a reconhecer os traços com que o mundo nos fala como um grande livro. Alano das Ilhas dizia que hominis mundi creatura quasi liberet pictura nobis est in speculum e pensava na inexausta reserva de símbolos. Número com que Deus, através das suas criaturas, nos fala da vida eterna. Mas o universo é ainda mais loquaz do que pensava Alano e não só fala das coisas últimas, caso em que o faz sempre de modo obscuro, mas também das próximas, e nisto é muito claro. Quase me envergonho de repetir-te aquilo que deverias saber. No trívio, sobre a neve ainda fresca, desenhavam-se com muita clareza as pegadas dos cascos de um cavalo que apontavam para o carreiro à nossa esquerda. A bela igual distância um do outro. Aqueles sinais diziam que o casco era pequeno e redondo e o galope de grande regularidade. De modo que daí deduzia a natureza do cavalo e o fato de ele não correr desordenadamente como faz um animal irritado. Ali, onde os pinheiros formavam como que um teto natural, alguns ramos tinham sido quebrados de fresco justamente à altura de 5 pés. Um dos silvados de amoras, por onde o animal deve ter andado para meter pelo caminho à sua direita, enquanto altivamente sacudia a sua bela cauda, conservava ainda entre os espinhos longas crinas muito negras. Não me digas enfim que não sabes que aquele caminho conduz ao depósito do estrume, porque subindo pela curva inferior vimos a baba dos detritos de Serapique aos pés do torreão meridional, sujando a neve. Tal como o trívio estava disposto, o caminho não podia senão conduzir naquela direção. Sim, disse, mas a cabeça pequena, as orelhas aguçadas,
os olhos grandes. Não sei se os tem, mas de certo os monges o creem firmemente. Dizia Isidoro de Sevilha que a beleza de um cavalo exige uticite exigum caput, et si cum propipelius busa daerente, auris breves et argutae, oculi magni, nares patulae, erecta cervix, coma densa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas. Se o cavalo cuja passagem inferi não fosse na verdade o melhor da estrebaria, não se explicava por que persegui-lo não foram só os moços, mas se incomodou o próprio despenseiro. E um monge que considera um cavalo excelente, para além das formas naturais, não pode deixar de o ver como as autoridades lhe descreveram, especialmente se, e aqui sorriu com malícia dirigindo-se a mim, é um douto beneditino. Está bem, disse. Mas por que, Brunello? Que o Espírito Santo te ponha mais miolos na cabeça do que aqueles que tens, meu filho, exclamou o mestre. Que outro nome lhe terias dado se o grande Buridano, que vai ser reitor em Paris, tendo que falar de um belo cavalo, não encontrou nome mais natural? Assim era o meu mestre. Não só sabia ler no grande livro da natureza, mas também no modo como os monges liam os livros da escritura e pensavam através deles. Dote que, como veremos, havia de ser-lhe bastante útil nos dias que se seguiram. A sua explicação pareceu-me, além disso, naquele ponto tão óbvia que a humilhação de não ter encontrado sozinho foi dominada pelo orgulho de dela com participar a partir de então. E quase me congratulei comigo mesmo pela minha agudeza. Tal é a força da verdade que, como bem, se difunde por si. E seja louvado o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo por esta bela revelação que tive. Mas retomo o fio, ó meu conto, que este monge senescente demora-se demasiado nos marginalia. Diz, antes, que chegamos ao grande portal da abadia, e no limiar estava o abade. Número que em 2 noviços segurava uma pequena bacia de ouro cheia de água. Como dissemos dos nossos animais, ele lavou as mãos a Guilherme, depois abraçou-o, beijando na boca e dando-lhe as suas santas boas-vindas, enquanto o despenseiro se ocupava de mim. Obrigado, Abone, disse Guilherme, é para mim uma grande alegria pôr o pé no mosteiro de vossa magnificência, cuja fama transpôs estas montanhas. Eu venho como peregrino em nome de nosso Senhor. E como tal vós me prestastes homenagem. Mas venho também em nome do nosso Senhor sobre esta terra, como vos dirá a carta que vos entrego, e também em seu nome vos agradeço pelo vosso acolhimento. O abade pegou na carta com os selos imperiais e disse que, em todo caso, a vinda de Guilherme tinha sido precedida por outras missivas de confrades seus, pois que, disse para comigo com um certo orgulho, é difícil colher um abade beneditino de surpresa. Depois pediu ao despenseiro que nos conduzisse aos nossos alojamentos, enquanto os moços levavam os nossos cavalos. O abade prometeu visitar-nos mais tarde, quando estivéssemos recompostos, e entramos no grande pátio, onde os edifícios da abadia se estendiam ao longo do suave planalto que arredondava numa ligeira concha o Alpe, o cume do monte. Da disposição da abadia terei ocasião de falar mais vezes e mais minuciosamente. Depois do portal, que era a única abertura nas muralhas da cerca, abria-se uma alameda arborizada que conduzia à igreja abacial. À esquerda da alameda estendia-se uma vasta zona de hortas como soube depois, o jardim botânico, em torno dos 2 edifícios dos balneários e do hospital e loja do herbanário, que ladeavam a curva das muralhas. Ao fundo, à esquerda da igreja, erguia-se o edifício, separado da igreja por uma esplanada coberta de túmulos. O portal norte da igreja dava para o torreão sul do edifício, que oferecia frontalmente aos olhos do visitante o torreão ocidental. Depois à esquerda ligava-se às muralhas e afundava-se com as suas torres no abismo, sobre o qual se debruçava o torreão setentrional, que se via de lado. À direita da igreja estendiam-se algumas construções que estavam encostadas a ela e à volta do claustro, de certo o dormitório, a casa do abade e a casa dos peregrinos. Aqui nos dirigíamos e onde chegamos atravessando um belo jardim. Do lado direito, para além de uma vasta esplanada, ao longo das muralhas meridionais e continuando a oriente por trás da igreja, uma série de quarteirões de colonos, estábulos, moinhos, lagares, celeiros e adegas, e aqui me pareceu ser a casa dos noviços. A regularidade do terreno, apenas ondulado,
tinha permitido aos antigos construtores daquele lugar sagrado respeitar os ditames da orientação melhor de quanto poderiam pretender Honório Augusto Duniense ou Guilherme Durando. Pela posição do sol àquela hora do dia, apercebi-me que o portal se abria perfeitamente ao ocidente, de modo que o coro e o altar estivessem voltados a oriente, e o sol de manhã cedo podia surgir, acordando diretamente os monges no dormitório e os animais nos estábulos. Não vi a abadia mais bela e admiravelmente orientada, mesmo se em seguida conheci Sangalo, e Cluny, e Fontenay, e outras ainda, talvez maiores mas menos bem proporcionadas. Diversamente das outras, esta distinguia-se, porém, pela mola incomensurável do edifício. Não tinha a experiência de um mestre pedreiro, mas apercebi-me logo que ele era muito mais antigo do que as construções que o rodeavam, nascido talvez para outros fins, e que o conjunto abacial se dispusera à sua volta em tempos posteriores, mas de número modo que a orientação da grande construção se adequasse à da igreja, ou esta aquela. Porque a arquitetura é entre todas as artes aquela que mais ousadamente procura reproduzir no seu ritmo a ordem do universo, que os amigos chamavam cosmos, isto é, ornado, na medida em que é como um grande animal sobre o qual refugia a perfeição e a proporção de todos os seus membros. E louvado seja o nosso Criador que, como diz Agostinho, estabeleceu todas as coisas em números, peso e medida. Primeiro dia terça onde Guilherme tem uma instrutiva conversa com o abade. O despenseiro era um homem gordo de aspecto vulgar mas jovial, encanecido mas ainda robusto, pequeno mas veloz. Conduziu-nos às nossas celas na casa dos peregrinos. Ou melhor, conduziu-nos à cela destinada ao meu mestre, prometendo que no dia seguinte desocuparia uma também para mim, na medida em que, embora noviço, eu era seu hóspede, e portanto devia ser tratado com toda a honra. Por aquela noite podia dormir num grande e comprido nicho que se abria na parede da cela, onde tinha mandado pôr boa palha fresca. Coisa que, acrescentou, se fazia às vezes para os servos de algum senhor que o desejava ser velado durante o sono. Depois, os monges trouxeram-nos vinho, queijo, azeitonas, pão e boa uva passa, e deixaram-nos para nos recompormos. Comemos e bebemos com muito gosto. O meu mestre não tinha os hábitos austeros dos beneditinos e não gostava de comer em silêncio. Por outro lado, falava sempre de coisas tão boas e sábias que era como se um monge nos lesse as vidas dos santos. Naquele dia não me contive sem interrogar de novo sobre o caso do cavalo. Porém disse: quando vós lestes as marcar sobre a neve nos ramos, não conhecieis ainda Brunello. De certo modo, aquelas marcas falavam-nos de todos os cavalos, ou pelo menos de todos os cavalos daquela espécie. Não devemos então dizer que o livro da natureza nos fala só por essências, como ensinam muitos teólogos insignes. Não inteiramente, caro Adso, respondeu meu mestre. É certo que aquele tipo de pegadas me exprimia, se quiseres, o cavalo como verbum mentis, e termo e expresso onde quer que o tivesse encontrado. Mas a pegada naquele lugar e àquela hora do dia dizia-me que pelo menos um entre todos os cavalos possíveis tinha passado por ali. De modo que eu me achava a meio caminho entre a apreensão do conceito de cavalo e o conhecimento de um cavalo individual. E em todo caso aquilo que eu conhecia do cavalo universal era-me dado pela marca, que era singular. Posso dizer que naquele momento eu estava prisioneiro entre a singularidade da marca e a minha ignorância, que assumia a forma bastante diáfana de uma ideia universal. Se vês qualquer coisa de longe e não percebes o que é, contentar-te-ás em defini-lo como um corpo extenso. Quando se aproximar de ti, defini-lo-ás então como um animal, mesmo que não saibas ainda se é um cavalo ou um burro. E finalmente, quando ele estiver mais perto, poderás dizer que número é um cavalo, mesmo que não saibas ainda se é Brunello ou Favelo. E só quando estiveres à distância justa verás que é Brunello, ou seja, aquele cavalo e não outro, seja como for que decidas chamar-lhe. E este será o conhecimento pleno, a intuição do singular. Assim, a uma hora, eu estava pronto para esperar todos os cavalos, não pela vastidão do meu intelecto, mas sim pela estreiteza da minha intuição. E a fome do meu intelecto foi saciada apenas quando vi o cavalo singular que os monges levavam pelo freio. Só então soube verdadeiramente que o meu primeiro raciocínio me tinha conduzido perto da verdade. Assim, as ideias, que eu usava antes para imaginar um cavalo que ainda não tinha visto, eram puros sinais, como eram sinais de ideia de cavalo às pegadas sobre a neve.
E usam-se sinais e sinais de sinais apenas quando nos faltam as coisas. Outras vezes tinha ouvido falar com muito cepticismo das ideias universais e com grande respeito pelas coisas individuais. E também em seguida me pareceu que esta tendência lhe provinha tanto do fato de ser britânico como de ser franciscano. Mas naquele dia não tinha forças suficientes para afrontar disputas teológicas. E assim me aninhei no espaço que me tinha sido concedido. Envolvi-me num cobertor e caí num sono profundo. Quem entrasse poderia ter me confundido com um embrulho. E assim fez certamente o abade quando veio visitar Guilherme pela hora terça. Foi assim que eu pude escutar sem ser observado o seu primeiro colóquio. E sem malícia, porque apresentar-me de repente ao visitante teria sido mais descortês do que ocultar-me, como fiz, com humildade. Chegou portanto a Bourne, desculpou-se pela intrusão, renovou as suas boas-vindas e disse que devia falar a Guilherme, em particular, de coisa bastante grave. Começou por felicitá-lo pela habilidade com que se tinha conduzido na história do cavalo, e perguntou como é que tinha sabido dar informações tão seguras de um animal que nunca tinha visto. Guilherme explicou sucintamente com ar distante a via que tinha seguido. E o abade alegrou-se muito pela sua agudeza. Disse que não teria esperado menos de um homem que tinha sido precedido por uma fama de grande sagacidade. Disse-lhe que tinha recebido uma carta do abade de Farfa que não só lhe falava da missão confiada a Guilherme pelo imperador sobre a qual discutiriam depois nos dias seguintes, mas também lhe dizia que na Inglaterra e na Itália o meu mestre fora inquisidor em alguns processos, onde se tinha distinguido pela sua perspicácia, não isenta de grande humanidade. Muito me agradou saber, acrescentou o abade, que em numerosos casos vós haveis decidido pela inocência do acusado. Creio, e mais do que nunca nestes dias tristíssimos, na presença constante do maligno nas coisas humanas, e olhou em torno, imperceptivelmente, como se o inimigo vagueasse entre aquelas paredes. Mas creio também que muitas vezes o maligno opera por causas segundas. E sei que pode impelir as suas vítimas a fazer o mal de tal modo que a culpa recaia sobre um justo, gozando com o fato que o justo seja queimado em lugar do seu súcubo. Frequentemente, os inquisidores, para darem prova de diligência, arrancam a todo custo uma confissão ao acusado, pensando que só é bom inquisidor aquele que conclui o número processo encontrando um bode expiatório. Até um inquisidor pode ser movido pelo diabo, disse Guilherme. É possível, admitiu o abade com muita cautela, porque os desígnios do Altíssimo são imperscrutáveis, mas não serei eu a lançar a sombra da suspeita sobre homens tão beneméritos. E mesmo de vós, como um deles, que eu hoje tenho necessidade. Aconteceu nesta abadia alguma coisa que requer atenção e o conselho de um homem sutil e prudente como vós. Sutil para descobrir e prudente, se for o caso, para encobrir. Frequentemente, de fato, é indispensável provar a culpa de homens que deveriam exceder pela sua santidade, mas de modo a poder eliminar a causa do mal sem que o culpado seja exposto ao desprezo público. Se um pastor falha deve ser isolado dos outros pastores, mas ai de nós se as ovelhas começassem a duvidar dos pastores. Compreendo, disse Guilherme. Já tinha tido ocasião de notar que, quando se exprimia daquele modo tão solícito e educado, geralmente escondia, de modo honesto, o seu desacordo ou a sua perplexidade. Por isso, continuou o abade, considero que todo caso que diga a respeito à falta de um pastor não pode ser confiado senão a homens como vós, que não só sabem distinguir o bem do mal, mas também aquilo que é oportuno daquilo que o não é. Apraz-me pensar que vós tenhais condenado apenas quando. Os acusados eram culpados de atos delituosos, de envenenamentos, de corrupção de crianças inocentes e de outros atos nefandos que a minha boca não ousa pronunciar. Que tenhais condenado apenas quando, continuou o abade sem ter em conta a interrupção. A presença do demônio era tão evidente aos olhos de todos que não se podia proceder diversamente sem que a indulgência fosse mais escandalosa do que o próprio delito. Quando reconhecia alguém culpado, precisou Guilherme, este tinha realmente cometido crimes de tal sorte que podia entregá-lo com boa consciência ao braço secular. O abade teve um momento de hesitação, porque perguntou: insistis em falar de ações delituosas sem vos pronunciardes sobre a sua causa diabólica. Porque refletir sobre as causas e sobre os efeitos é coisa assaz difícil, de que, creio,
O único juiz só pode ser Deus. A nós já nos custa muito supor uma relação entre um efeito tão evidente como uma árvore queimada e o raio que incendiou que remontar a cadeias por vezes longuíssimas de causas e efeitos parece-me tão louco como tentar construir uma torre que chegue número ao céu. O doutor de Aquino, sugeriu o abade, não temeu demonstrar unicamente com a força da razão a existência do Altíssimo, remontando de causa em causa, causa primeira não causada. Quem sou eu? Disse com humildade Guilherme, para me opor ao doutor de Aquino, até porque a sua prova da existência de Deus é sufragada por tantos outros testemunhos que as suas vias resultam fortificadas. Deus fala-nos no interior da nossa alma, como já o sabia Agostinho, e vós, Abone, terias cantado os louvores do Senhor e a evidência da sua presença ainda que Tomás não tivesse. Deteve-se e acrescentou, imagino. De certo, apressou-se a assegurar o abade. E o meu mestre troncou deste modo belíssimo uma discussão de escola que evidentemente lhe agradava pouco. Depois recomeçou a falar. Voltemos aos processos. Vede, um homem, suponhamos, foi morto por envenenamento. Este é um dado da experiência. É possível que imagine, diante de certos sinais irrefutáveis, que o autor do envenenamento foi outro homem. Em cadeias de causas tão simples, a minha mente pode intervir com uma certa confiança no seu poder. Mas como posso complicar a cadeia imaginando que, a causar ação malvada, haja uma outra intervenção, desta vez não humana mas diabólica? Não digo que não seja possível. Também o diabo denuncia a sua passagem com claros sinais, como o vosso cavalo Brunello. Mas por que devo procurar essas provas? Não é já suficiente que eu saiba que o culpado é aquele homem e o entregue ao braço secular? Em qualquer caso, a sua pena será a morte. Que Deus lhe perdoe. Mas consta-me que um processo que se desenrolou em Kilkenny, há 3 anos, em que algumas pessoas foram acusadas de ter cometido torpes delitos, vós não negastes a intervenção diabólica, uma vez descobertos os culpados. Mas também nunca o afirmei abertamente. Também não o neguei. É verdade. Quem sou eu para exprimir juízo sobre as tramas do maligno? Especialmente, acrescentou, e pareceu querer insistir nesta razão, em casos em que aqueles que tinham dado início à Inquisição, o bispo, os cidadãos magistrados e o povo todo, talvez os próprios acusados, desejavam verdadeiramente descobrir a presença do demônio. Aí está, talvez a única verdadeira prova da presença do diabo seja a intensidade com que todos naquele momento aspiram sabê-lo na obra. Então vós, disse o abade em tom preocupado, dizeis-me que em muitos processos o diabo não age só no culpado mas talvez e sobretudo nos juízes. Poderia acaso fazer uma afirmação desse gênero? Perguntou Guilherme, e percebi que a pergunta era formulada de modo que o abade não pudesse afirmar que ele podia. Assim, Guilherme aproveitou seu silêncio para desviar o curso do diálogo. Mas no fundo trata-se de número coisas distantes. Abandonei aquela nobre atividade, e se o fiz foi porque o Senhor assim o quis. Sem dúvida, admitiu o abade. E agora, continuou Guilherme, ocupo-me de outras delicadas questões. E queria ocupar-me daquela que vos atormenta, se vós dela me falardes. Pareceu-me que o abade ficou satisfeito por poder terminar aquela conversa, tornando ao seu problema. Pôs-se então a contar, com muita prudência na escolha das palavras e longas perífrases, um fato singular que tinha acontecido poucos dias antes e que tinha deixado muita perturbação entre os monges. E disse que falava disso a Guilherme porque, sabendo o grande conhecedor não só do espírito humano mas também das tramas do maligno, esperava que pudesse dedicar parte do seu tempo precioso a lançar luz sobre um doloridíssimo enigma. Tinha-se dado então o caso que Adeu Motranto, um monge ainda jovem e todavia já famoso como grande mestre iluminista e que estava adornando os manuscritos da biblioteca com imagens belíssimas, tinha sido encontrado uma manhã por um cabreiro no fundo da escarpa dominada pelo torreão este do edifício. Pois que tinha sido visto pelos outros monges no coro durante completas mas não tinha reaparecido a matinas, tinha-se provavelmente precipitado durante as horas mais escuras da noite. Noite de grande tempestade de neve, em que caíam flocos cortantes como lâminas, que quase pareciam granizo, impelidos por um austro que soprava impetuoso. Amolecido pela neve que primeiro se tinha derretido e depois endurecido em laminas de gelo, o seu corpo tinha sido encontrado aos pés do despenhadeiro, dilacerado pelas rochas contra as quais tinha feito ricochete. Pobre e frágil coisa morta,
Que Deus tivesse misericórdia dele. Por causa dos numerosos ricochetes que o corpo tinha sofrido ao precipitar-se, não era fácil dizer de que ponto exato tinha caído. Certamente de uma das janelas que se abriam em 3 ordens de andares nos 4 lados do torreão expostos ao abismo, onde haveis sepultado o pobre corpo. Perguntou Guilherme. No cemitério. Naturalmente, respondeu o abade. Talvez o tenhais notado, estende-se entre o lado setentrional da igreja, o edifício e o horto. Vejo, disse Guilherme, e vejo que o vosso problema é o seguinte: se aquele infeliz se tivesse, Deus não queira, suicidado, pois que não se podia pensar que tivesse caído acidentalmente, no dia seguinte teríeis encontrado aberto uma daquelas janelas, enquanto as haveis encontrado todas fechadas e sem que aos pés de nenhuma aparecessem marcas de água. O abade era homem, já o disse, de grande e diplomática compostura, mas desta vez teve um movimento de surpresa que lhe tirou qualquer traço daquele decoro que condiz com a pessoa grave e magnânima, como diz Aristóteles. Quem vos disse? Número haveis-mo dito vós, disse Guilherme. Se a janela tivesse sido aberta, teríeis logo pensado que ele se tinha tirado. Pelo que pude julgar do exterior, trata-se de grandes janelas de vidraças opacas, e janelas daquele tipo não se abrem geralmente, em edifícios destas dimensões, à altura de uma pessoa. Portanto, se tivesse sido aberta, dado que é impossível que o desgraçado se tivesse debruçado e tivesse perdido o equilíbrio, não restaria senão pensar num suicídio. Nesse caso, não o teríeis deixado sepultar em terra consagrada. Mas visto que o haveis sepultado cristamente, as janelas deviam estar fechadas. Porque, se estavam fechadas, como eu não encontrei nem sequer os processos de bruxaria, um morto impenitente a quem Deus ou o diabo tenham concedido voltar a subir do abismo para apagar as marcas do seu delito, é evidente que o presumível suicida foi mesmo empurrado, quer por mão humana quer por força diabólica. E vós perguntai-vos quem poderá tê-lo, não digo empurrado para o abismo, mas içado voluntariamente até o peitoril, e estáis perturbado porque uma força maléfica, natural ou sobrenatural, vagueia agora pela abadia. Final da parte 2.